Bom, boa noite a todos, bem-vindos todos aqui ao nosso primeiro encontro, né? Desse movimento Antimachista Social Clube. É um movimento que surgiu, né? De uma inquietação minha, né? Bom, eu não me apresentei, meu nome é Januário Mourão, eu sou sexólogo, professor, sempre falei sobre sexologia, né? Sexualidade humana. Entretanto, nos últimos tempos, né? Eu percebi uma necessidade de falar um pouco mais sobre machismo e de uma observação, né, de vendo realmente como o machismo estava atrapalhando, né, casais, mulheres, homens também, e toda a comunidade LGBT, e todo, assim, o machismo realmente é uma coisa, e todo o patriarcado, essa construção patriarcal, como se atrapalhou, né, como vem atrapalhando, não só nas violências extremas que a gente tem visto um aumento, infelizmente, nos últimos tempos, cada vez maior, é um triste número, mas os micromachismos também que estão presentes no dia a dia, né? Presentes em toda a estrutura social, né? Porque o machismo ele é estrutural, né? Ele é uma estrutura social realmente. Então, o movimento antimachista ele surge dessa inquietação minha para a gente poder tratar mais o tema. A ideia, né? Eu como homem hétero cis, porque eu estou trazendo essa questão realmente por esse incômodo, né? Porque a gente não pode, enquanto homem, né? Transferir essa responsabilidade de combater o machismo, colocar isso em cima das mulheres, como muitas pessoas fazem. Muitos homens acham que o combate ao machismo é uma coisa para as mulheres. Você vê que os principais livros, as referências bibliográficas são mulheres falando sobre. As mulheres têm uma luta do feminismo muito forte, mas o antimachismo ele precisa do apoio de todos e também dos homens. Tá? Então, para esse primeiro bate-papo, que nosso tema hoje é corpos dissidentes, né? A violência que não se nomeia, eu trago aqui, né, Genilson Coutinho. Genilson Coutinho é militante da comunidade LGBTQIAPN+, editor-chefe do site 2/3, veículo de notícias, né, do público LGBTQIAPN+, da Bahia. Há 17 anos milita, né, o movimento e divulga as principais notícias da comunidade LGBT na Bahia e no Brasil. Genilson, assim, além de ser um amigo nosso, um grande parceiro, eu queria agradecer demais nessa vida corrida que você tem aí, a sua disponibilidade, né, e botar aí, nos ajudar nesse projeto tão grande. Opa, boa noite a todos, boa noite, Januário, muito obrigado pela oportunidade e por abrirmos essa discussão desse tema tão importante, né, que são essas violências que a gente precisa combater todos os dias e cada vez mais que surge um espaço, é importante porque a gente vai fortalecendo as nossas pautas nesses lugares, né. Muito obrigado pelo convite. Maravilha, maravilha. Quero chamar também Jackson Reis, né? Jackson Reis, outro parceiro nosso, grande amigo. Jackson é mestre em psicogerontologia, gerontólogo e assistente social, com ampla atuação nas áreas de longevidade e intergeracionalidade, se dedicando a promover reflexões e práticas que valorizam o envelhecer com autonomia, propósito e bem-estar. Jackson, obrigadão pela tua participação. Eu que agradeço o convite. Em especial para falar daquilo que toca os nossos corpos LGBTs, eu sou um homem gay cis, então é algo que eu vivencio desde a minha existência, então é orgânico, para além das minhas pesquisas e publicações que eu venho trabalhando esse antimachismo, né? Essa análise desses corpos dissidentes. Então, para mim, é uma satisfação e agradecer imensamente pela parceria, Janine. A gente que agradece sempre. Pessoal, eu vou começar com um aquecimentozinho aqui e trazer uma pergunta para os dois. Fiquem muito à vontade, eu vou direcionando para vocês, mas fiquem à vontade para colocar cada uma das suas colocações, tá? Genilson, eu queria te perguntar, né, quando você ouve a expressão, né, violência que não se nomeia, né, o que vem à sua mente? Essa violência que não se nomeia, que é o título do nosso bate-papo de hoje. O que vem na sua cabeça? É uma violência que pode atingir a todos, e principalmente os grupos menos vulneráveis, né? Então, se a gente pensar nesse contexto dessa violência, se pegarmos os anos de 1968, em quando a gente falava do movimento homossexual, e que ainda não era visibilizada as outras comunidades, né, orientações de identidade de gênero, você já percebia o quanto esse movimento nascia violento, né? E direcionar especificamente, principalmente as mulheres lésbicas e as pessoas transexuais e travestis, que dentro desse movimento formado por homens, que começou lá em 68 com o grupo Somos, que a gente percebia que não existia
outros corpos dentro desse movimento. Então, você já tinha uma violência direcionada a esses grupos, as pessoas trans, as pessoas travestis e as mulheres lésbicas. Então, você começa a pensar que desde 1968, quando surgiu os movimentos ditos homossexuais que a gente tinha na época, essa violência já vinha permeando esse caminho. E ao longo dessa história, a gente percebe também que ele se perpetuou, quando a gente pensa nos anos 80, 90, anos 2000, que eram os VLS, né? E as mulheres nunca ocupavam o papel de protagonista nessa história, e isso é uma violência contra as mulheres, né? E só a partir de 2008 que a gente passou a entender a importância dessas mulheres dentro desse movimento, e elas ocuparam o seu lugar de protagonista na história. E aí o L veio para frente, porque até então, 68 até os anos 2000, as mulheres ainda não estavam na linha de frente desse movimento, onde sempre deveriam estar. Então, é uma violência que a gente percebe que é direcionada, né? É direcionada às mulheres lésbicas, às mulheres trans, aos homens gays, mas que mesmo dentro dessa comunidade, a gente percebe ainda que há, dentro do grupo, pessoas que são muito mais violentadas, né? Eu, como homem gay, vivo um privilégio diante de uma pessoa trans, que eu passo em qualquer lugar e as pessoas não vão mexer comigo. E dificilmente uma mulher trans ou uma travesti vai passar em algum lugar e ela não vai ser percebida e não vai ser violentada. E quando eu digo no sentido da violência, eu não falo apenas no sentido de bater, mas também a questão psicológica. E isso está dentro desse contexto da comunidade que a gente precisa pensar quais são as maneiras que a gente pode contribuir para combater essas violências cotidianas, porque não são coisas que aconteceu hoje, amanhã, mas acontece todos os dias, né? Os anos vão passando, as décadas vão passando, mas essa violência continua direcionada a essa população. Perfeito. Jackson, meu amigo, eu queria também que você falasse um pouco, que eu sei que é um assunto que, né, como você já começou, né, quer dizer, é orgânico, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa violência que não se nomeia. E contribuindo com a fala de Genilson, a gente precisa compreender que dentro da perspectiva da episteme, essa violência que não se nomeia está vinculada efetivamente a essa figura do feminino, né? Sim. O machismo ele se estrutura pelo feminino, pelo frágil, pela subserviência desse corpo feminino, e que vai representar para a gente, enquanto comunidade gay masculina, que é o feminino que vai lutar inicialmente pelo esse protagonismo social, né? E nessa perspectiva eu confirmo, reafirmo, a fala de Genilson, que é uma violência que a gente não nomeia, é uma violência que socialmente é aceita. Sim. Então nossos corpos devem ser violados porque eles estão num lugar de minoria, está no lugar de exceção da sociedade, e aí a gente vai assistir todos os dias nas redes sociais e nos jornais de forma aberta que os corpos podem ser, sim, violentados. A gente pode ter o acesso negado às mulheres travestis, trans ou transfemininas, o acesso ao banheiro. Os nossos corpos gays vão estar sempre sendo criminalizados, principalmente quando ele se representa e se materializa pelo feminino, então, que são os homens gays afeminados. E todas essas violências vão contribuindo efetivamente para o adoecimento mental, né? A saúde mental, inclusive no aspecto dos últimos 20 anos, tem sofrido um impacto muito maior. E eu diria, inclusive, que mesmo pós a epidemia de HIV, aquela loucura dos anos 70, 80 e 90, a gente continua ainda ressignificando, dentro da lógica do machismo, as violências que não se nomeiam porque não fazem parte do cotidiano do machismo, do patriarcado histórico. E tem também, né, só para complementar, aqui a gente fala em violência, quando eu falo sempre do machismo, das suas violências, a gente pensa sempre na violência extrema, né? Quer dizer, não é só a morte, né, que é o país ainda que mais mata, né, a população LGBT, caiu um pouquinho o número ali, mas ainda é muito significativo, né? Mas as microviolências do dia a dia, né, que são as violências que a gente realmente acaba normalizando, a população normalizou um pouco das piadas tidas inofensivas, né? A hipersexualização dos corpos dissidentes. Então, tem outras questões muito importantes que são violências, né? Então, o acesso a algumas coisas, o mercado de trabalho, muitas empresas se dizem aí
se importando com a diversidade, mas a gente sabe que é muito para inglês ver, né? Quer dizer, que nos cargos mais elevados você não encontra essas pessoas, então são pequenas violências, né? São as microviolências também, não são só a violência extrema, né? Desse patriarcado, desse machismo, né? Mas tem Januário, quando você traz a questão da violência, de uma redução dos dados, a gente tem que pensar também no que tange a subnotificação. Porque tem casos que não estão nesses relatórios e que eles podem estar mostrando uma realidade que não é verdade, né? Então, a gente pode tomar como um parâmetro dessa crescente ou redução dessa violência. Mas quando você pega, por exemplo, uma pessoa LGBT que vai a uma delegacia que novamente ele é violentado pelo servidor, e que ele não vai novamente lá, então você já tem um caso que vai para a subnotificação, porque eu não volto lá, né? Eu posso, inclusive, nomear aqui para vocês que eu tenho uma denúncia de homofobia que tem 3 anos que não foi avaliada ainda pela promotoria aqui no interior do estado, entende? Então, são subnotificações porque os nossos corpos, eles não têm importância para o estado, efetivamente. E eu queria também aproveitar para falar o corpo dissidente é esse corpo que não faz parte do cenário de dominância. Então, a mulher preta, é o homem gay afeminado, é o homem gordo, é a mulher gorda, é a pobreza, é a exclusão social. Todos esses sujeitos estão. E quando a gente fala da nossa comunidade, é a mulher que é tida como masculina, a mulher LGBT, né, lésbica efetivamente, a mulher trans feminina, o homem trans masculino, que ou começou ou ainda não chegou a um estágio do imaginário do feminino e do masculino dentro da binaridade. E esse corpo, como o Genilson falou inicialmente, vai ser um corpo político, mas vai ser também uma janela de ser jogada pedras. Sobre isso. É uma discussão muito ampla, na verdade, assim, e é importante também, só para a gente passar para o próximo, que a gente está falando de 2 realidades de 2 homens gays, né? Quer dizer, a gente tem outras, a sigla é maior e cada um vive uma violência. Tem a violência que é comum a todos, né? Mas tem violências muito particulares também, que é muito, muito complicado, né? A gente pode falar de solidão, a gente pode falar de envelhecimento, né, Jackson, que é a sua área. Então, são questões assim, que a gente poderia ficar falando aqui, realmente, que não se nomeia, né? Mas a gente tem que trazer esse tema e tem que trazer luz o tempo todo para essa discussão. Eu queria continuar trazendo algumas questões, né? E eu queria muito falar esse machismo, como é que o machismo, vocês veem o machismo dentro da comunidade e fora da comunidade. Tá? A gente está para lançar um livro agora, né? Um livro escrito por mim, né? Que é um livro sobre machismo, né? E eu falo, na verdade, não só do machismo da história, mas também falo onde você encontra atitudes machistas também, né? Então, eu queria que vocês me falassem, né, dentro da comunidade LGBT e EPN+, assim, dentro e fora, né? Então, porque a gente tem uma visão equivocada, né, de que, assim, pelo menos eu acho, né, que os espaços LGBTQI e EPN+, eles são automaticamente, né, seguros, né, 100% seguros. Então, ali você não vai sofrer machismo, não vai sofrer preconceito dentro desse espaço. E a gente sabe que a realidade não é essa, né? Você acaba encontrando também preconceito, falas machistas, falas que não são adequadas dentro desse segmento, né? Então, Jackson, eu queria te fazer uma pergunta, né? Como é que o machismo aparece dentro dessa própria comunidade LGBT? Como é que você vê atitudes machistas, né? Que mesmo que seja, uma mulher, tem uma discussão se a mulher pode ser machista. Não, a mulher não é machista, mas ela pode ter atitudes machistas. Então, ou um homem gay. Então, como é que você vê isso dentro da comunidade? Brevemente, como é que se constrói a afetividade para a comunidade, inclusive dos homens gays? A gente não vive afetividade, a gente não constrói afetos na infância e na adolescência, a gente vai reprimir. E quando chega a vida adulta, a gente já está no construto emocional interno, no nosso inconsciente, desse patriarcado histórico, sim, de dominância, que o feminino é algo a ser excluído da nossa existência, e a gente vai reproduzir. Inclusive, provavelmente nos próximos meses vai sair um dos livros que eu organizei e que eu faço uma discussão técnica, inclusive, sobre essa hipertrofia das academias, os homens gays
que estão performando o masculino numa perspectiva de fugir desse feminino, de ter a passabilidade do seu corpo, e eu faço uma discussão técnica utilizando alguns autores e aquela série Smile da Netflix, que vai retratar muito bem esse aspecto de como é o afeto, de como a gente vivencia o machismo e como a gente vai reproduzindo esse machismo. Porque o corpo afeminado, ele é excluído por completo dentro da comunidade. Inclusive, eu tenho discutido muito isso com o professor Dr. Ailton Santos, né, que é o coordenador do ambulatório trans do estado da Bahia. A gente tem discussões muito fantásticas sobre esse sentido, porque o meu corpo, o corpo dele são corpos efetivamente afeminados e que a gente é excluído do afeto, da sexualidade, dos campos profissionais, porque o machismo impõe que o corpo que se aproxima mais do patriarcado, desse viril, é o corpo aceito. O corpo que não faz parte desse segmento é um corpo que vai ser excluído. E a comunidade se movimenta dessa forma, infelizmente. E nos últimos 10 anos se propagou ainda mais o machismo estrutural dentro da nossa comunidade. Sim, é uma realidade, sim. Denilson, eu queria que você falasse também, se assim, comentasse, né, se existe alguma hierarquia de aceitação dentro da comunidade LGBT, QIAPN+, como é que funciona isso, né? Não só entre gays, mas também entre lésbicas. Eu até queria trazer um dado aqui que é muito interessante, é muito rápido, que, vendo agora o último fórum, né, da violência, né, 2% das queixas, né, no 180 são de mulheres denunciando outras mulheres com violência doméstica. Então, são casais de mulheres, né, onde uma mulher denuncia a outra por violência psicológica, patrimonial, física. Então, ou seja, é uma reprodução, né, de um machismo estrutural e de uma violência que é a característica dos homens, né, homens heterossexuais, que eu digo, né? Então, assim, só para colocar aqui um dado que você que impressiona e que está crescendo, né, fora sobre notificações, né? Mas, Denilson, me traz aí como é que funciona essa hierarquia, se é que existe, e como é que funciona essa estrutura. Eu acho que essa violência do corpo feminino, né, já vem desde de casa, né? Os nossos pais, quando percebem que nós temos uma orientação diferente nessa vivência, que os pais sabem quem nós somos, você vê que eles nunca chamam a gente para ir para o futebol. Ah, vamos ver o jogo, qual o seu time? A gente nunca é perguntado, dentro do ambiente familiar, qual o time que a gente torce, né? E aí, vamos para o baba hoje? Então, você já é uma exclusão e, ao mesmo tempo, uma violência. E a gente ainda escuta de algumas pessoas da comunidade que dizem assim, eu jamais vou apresentar um homem gay lá em casa. Ele é muito feminino, ele é muito mulher. Né? Como é que eu vou apresentar minha mãe como meu namorado? E isso, às vezes, eles naturalizam essas violências de uma forma tão tranquila que eles não percebem o quanto isso magoa e faz mal na vida de uma pessoa LGBT. Quando você fala, por exemplo, eu sou passivo, é uma outra camada, é uma outra demanda, porque você não pode performar o passivo, porque eles relacionam sempre com o feminino. Você não pode ser passivo, que você tem jeito de mulher, porque você performa a feminilidade. Então, tem esses comportamentos dentro da nossa comunidade e que, às vezes, a própria comunidade acha que é normal. E a gente não pode, de forma alguma, naturalizar essas violências cotidianas. E você escutar de uma pessoa LGBT que ele vive dentro de si a heteronormatividade, que a gente sabe que tem muitos gays que vivem esse mundo da heteronormatividade que nos violenta e que para ele é natural dizer, jamais eu vou levar um gay desse afeminado para minha casa para dizer para minha mãe que é meu namorado, né? Ele é passivo, não me interessa. Então você vai vendo que nesse processo nós vamos sendo colocados à margem. E o mais adoecedor nesse processo todo é que nós somos uma comunidade que buscamos ocupar um espaço, questão de garantia de direito, mas que a mesma comunidade, ela não colabora também, em alguns momentos, nessa luta, se torna sendo uma luta individual, e que não há um entendimento que quando você conquista esse espaço é para todos, né? E se a gente pensar que se não fosse as travestis que botaram a cara no sol, que enfrentaram a polícia, para pavimentar esse espaço que a gente hoje caminha, nós estaríamos aqui falando sobre esses assuntos, né? Onde é que teremos espaço para falar? Então, você performar o feminino de uma sociedade onde o machismo está intrínseco dentro da comunidade LGBTQIA+, é doloroso, porque quando você ouve um homem gay dizer que não quer uma amizade com uma pessoa trans, com uma pessoa travesti, ou que ele
verbaliza que aquela mulher é muito masculina, Sim. que cria um estranhamento, mas que estranhamento é esse dentro de uma comunidade na qual nós buscamos a igualdade de direitos, né? E, ao mesmo tempo, nós somos violentos. E como é que nós vamos combater essa violência? Com diálogos como esse. Mas precisa acessar esses espaços, porque por mais que a gente diga todos os dias, a LGBTfobia mata todos os dias, mas, ao mesmo tempo, a própria comunidade LGBT, às vezes, nos violenta todos os dias, e nós não podemos tapar o sol com a peneira e dizer que não existe esse machismo, essa violência. Então, é uma dicotomia dentro do nosso movimento e que é necessário uma reflexão e também ações práticas para que a gente combata essas práticas que muitas vezes as pessoas, é normal. Nunca a violência pode ser normal. A gente não pode normalizar a violência em campo de forma alguma, né? Outro dia eu falei assim, numa conversa, mas então quer dizer que a mulher é errada? Não, ela não é errada, não, ela é vítima. Quando uma pessoa LGBT leva uma pessoa para dentro da sua casa, que ele é assassinado, ele não é culpado, ele é vítima. Sim. Mas a própria comunidade reproduz na internet, ele sabia que não podia levar, mas ele levou. Ele não é nem empático com a dor dessa pessoa. E é uma violência que a gente percebe nas redes sociais, que as pessoas se comportam com maior naturalidade e que, já é normal. Para mim não é normal. Né? A gente tem que judicializar. Até nos comentários, né? Eu gosto muito de ler comentário, eu tenho essa prática sádica de ficar lendo comentário. Até na própria violência contra a mulher, né? Você vê casos, por exemplo, de feminicídio, que você... mas a mulher sabia, né? O cara estuprou uma mulher, não, mas ela também provocou, né? Você vê muitos comentários, né? Então, essa coisa dessa desunião, né? Mas acho que, na verdade, Janilson, acho que todos nós somos vítimas do patriarcado e do machismo estrutural. Né? Quer dizer, o homem ele é vítima e algoz, né? Porque ele tem a culpa dele muito grande, né? O homem é hétero cis, mas assim, eu acho que todo mundo é vítima. Então, e acaba que essa cultura é tão forte que você vê essa reprodução em todos os lugares, né? Você vê essa reprodução e assim, agora como você disse, é muito triste ver dentro de uma comunidade que precisa lutar por igualdade, né? E por visibilidade, né? Para que essa violência ela tenha lá, né, a gente pare de normalizar, né? Quer dizer, ela pode até, assim, vai acontecer ainda durante um tempo, acho que tem muitas camadas ainda para serem tiradas aí, mas a gente não pode normalizar, né? O que você falou, né? Esse tipo de comentário é uma normalização, né? Você culpar a vítima é uma maneira de você normalizar. Isso não pode acontecer. Eu queria trazer... Faz parte, né, da dissidência de corpos. Sim. Você sempre criminalizar aquilo que eles entendem como diferente, efetivamente. É uma maneira de você... E o patriarcado ele faz isso de maneira há séculos, né? Eu estava respondendo uma entrevista esses dias e a pessoa, mas isso é novo. Não, isso não é novo, sempre existiu. Só que hoje tem internet, hoje tem outros meios de propagar isso, né? Quer dizer, isso na verdade sempre existiu, né? Isso não é nenhuma novidade, na verdade, né? O patriarcado é uma construção de séculos e séculos, né? Que agora ele só está ganhando outras caras e outras ferramentas para poder se propagar, né? A gente está falando de violência, desde a primeira parte falando de violência, né? De todo tipo de violência, mas nem toda violência deixa uma marca visível, né? Nem toda violência, como a gente estava falando, né? Porque tem microviolências do dia a dia que elas não deixam, obviamente, marcas que a gente consiga ver, né? Mas elas estão lá. Mas isso não tira o peso dessa violência. Eu queria perguntar a você, Genilson, assim, que situações, né, que você demorou a entender, a perceber, né, como um homem gay, né, que eram violências, né? Quer dizer, o que você viveu e você demorou a perceber, né, que aquilo é uma violência contra, né, a sua orientação, contra o que você escolheu para a sua vida? Eu acho que a maior violência que a gente encontra é logo na infância, né? Eu trago muito essa memória, porque às vezes você nem se entende como homem ou como mulher. Você é criança, mas a sociedade, a família, a comunidade já lhe aponta. Fulano é gay, fulano tem um jeitinho, é uma criança viada. E você nem se entendeu como pessoa. E durante muito tempo, eu vivi essa experiência desagradável de ter que fazer todos os dias esse roteiro na minha comunidade, nos lugares que eu acessava, e eu via assim, ele tem um jeitinho de gay, ele é gay. E o mais doído dessa história toda é que você não sabe nem quem você é ainda, né? E que as pessoas ficam lhe apontando e lhe dizendo assim, dizendo uma coisa que você não sabe nem o que é, mas que ela já tem uma certeza absoluta, né? Que elas acreditam nisso. E isso, para mim, foi muito violento, porque eu vejo essa reprodução
cotidianamente, principalmente com as crianças. Criança é criança e acabou. E não cabe a nós ficar achando que é uma criança viada, que não é uma criança viada, que ele gosta da boneca, que ele não gosta da bola, porque é uma violência tão grande na infância e que a gente pode trazer para a vida inteira. Eu não trago isso como mágoa na minha vivência enquanto homem gay, mas eu trago essa reflexão de algo que, para mim, já foi dessa forma, imagine para tantas outras, principalmente quando a gente fala do viés da periferia, das comunidades que não têm entendimento de que é uma pessoa trans, de que é uma pessoa travesti, de que é uma pessoa é lésbica, de que é uma pessoa é bissexual. Então, você vive numa população onde não tem acesso à educação, que é coisa básica, e que as famílias não compreendem esse processo de construção da identidade ou da orientação das pessoas. Então, quando eu vejo hoje ainda tipo de comentário como esse, com algumas crianças, eu fico pensando, poxa, as pessoas são tão cruéis, e as crianças são crianças. Deixa elas crescerem, viver a infância dela, a adolescência, e elas se descobrir quem elas são, porque é um processo complicadíssimo você ter que lidar com tudo isso. Você chegar na farmácia, você chegar na padaria, você chegar no bar da comunidade, e você ser apontado por algo que você ainda nem sabe que você é. Isso é complicado, mas isso também é um reflexo de uma sociedade que não existe educação familiar, que não existe um acesso, uma base da família para compreender todas as questões. Então, quando você vê que a Rede Globo traz uma discussão da transexualidade, da fertilidade, que era algo muito recente, que a população não falava, e que essa informação chega por meio da televisão lá no subúrbio, isso é um serviço importantíssimo, que às vezes uma mãe tem dentro de casa uma pessoa trans e que ela não entende se a pessoa é uma filha trans ou se é uma mulher lésbica masculinizada. Então, é um processo de educação cotidiana. E eu percebo o quanto a gente precisa avançar nessas questões de deixar que o outro se descubra, se entenda do tempo dela. Eu acho que é o tempo do outro e não cabe a gente violentar essas questões de foro íntimo. Então, para mim, esse foi algo que me marcou e que eu falo sempre sobre isso, porque eu sei que muita gente vive esse processo dessa violência na infância, que é um processo doloroso, que a criança sofre todos os dias, que às vezes os próprios familiares não acolhem e que apontam. É viadinho mesmo, deixa crescer. Isso, agora, você falou um ponto importante, antes de passar para Jackson, você falou um ponto importante, que é um ponto que eu defendo, eu, por ser professor e a vida toda como professor, eu não consigo tirar a educação dessa equação, dessa luta, né? Seja uma luta pela causa LGBT, seja uma luta antimachista. Eu acho que a educação é uma das ferramentas, é uma das armas. A gente tem que ter a legislação dura, né? Quer dizer, criminalizar realmente a homofobia, a transfobia, mas também precisa da educação desses adultos, né? A gente precisa continuar insistindo em educação, informação. Eu fico ouvindo de alguns pessoas assim, mas é muita letra, eu não consigo entender, não entra na minha cabeça. Eu mesmo já reproduzi essas falas. Quando a sigla foi aumentando, eu tinha dificuldade, obviamente, muito tempo atrás, e é uma desconstrução constante, eu tenho, né, que admitir. Mas, assim, é muito importante a gente entender que não tem outro caminho a não ser educação. Agora, a resistência para essa educação é muito grande, né? Meus primeiros haters surgiram quando eu comecei a defender educação sexual nas escolas e tudo mais. Você vai ensinar, isso é discurso de gênero, você vai incentivar, vai falar de sexo com meu filho de 6 anos de idade. Mas, assim, é muito complicado a gente trazer isso, mas, assim, não dá para desistir. Eu acho que a discussão, né, e eu sempre tento explicar que o meu papel de sexólogo não é falar só do sexo biológico, né, do ato sexual, também é falar da sexualidade, né? A sexualidade humana é muito mais complexa do que só... Né? Uma vez eu fiz uma postagem, acho que eu já comentei com vocês, em algum bate-papo, falando que não tem sexólogo praticamente falando para a comunidade LGBT, falando de questões de problemas, não problemas só de orientação ou de gênero, mas também de questões de prazer, sexo, corpo, bloqueios que podem ter, né? Porque aí uma pessoa fala assim, mas gay não tem problema sexual. Eu falei, claro que tem, todo mundo tem, porque são seres humanos, né? Que todo mundo tem problema sexual, né? Tem alguma trava, medo, vergonha do corpo, cobrança por desempenho, cobrança hoje, né, por corpos másculos, por ser afeminado. Então, assim, tem milhões de questões, né? Mas eu acho que a educação, esse movimento antimachista da Social Club, o foco dele, que a gente estava moldando, né, é a educação.
Então, esse bate-papo aqui é uma maneira de trazer essa discussão, várias discussões, para que, através da educação e da informação, né, a gente consiga quebrar essas barreiras, né, que as pessoas entendam, né, que não é que não é fácil, né, é uma violência que foi normalizada e que atinge todo mundo. Né, quer dizer, inclusive até atinge homens que com dificuldade de se assumirem também, de se colocarem, né, que já falava, vou fazer a próxima pergunta para Jackson, essa violência que às vezes a gente tem que esconder durante um tempo, guardar para não ser discriminado, então é importante demais. Por exemplo, muitos homens héteros, né, que eu acho que o homem hétero cis ele tem que ser estudado pela NASA, né, principalmente a autoestima do homem hétero cis, né, mas assim, eu acho que a forma com que ele coloca, né, essa violência verbal e física, né, como é que foi normalizada. Então, a educação, na verdade, é um bate-papo, você entender, conversar, explicar. Claro que, em paralelo, né, as discussões que são legais, né, quer dizer, você não pode, a barreira tem que ser barreira legal. Existe a criminalização da coisa, que precisa penalizar essas pessoas, mas acho que a educação é importante. E eu sempre falo da educação dos jovens. Eu acho que a gente tem que começar a criar futuras gerações mais informadas, né? Mesmo que seja um menino hétero cis, assim, uma menina hétero cis, que ela tenha percepção, né, do respeito, do consentimento. Então, a gente precisa passar a falar para os jovens isso. Mas as escolas se recusam terminantemente, né? As famílias se recusam terminantemente. É sempre aquele tema ainda muito tabu, né? E quando coloca o tema LGBT, aí a coisa toma uma proporção maior ainda. Aí o bloqueio trava completamente, né? Quer dizer, e as famílias entenderem como lidar, né? Quer dizer, a família não entende nem como tratar o assunto, né? Jackson, eu queria te perguntar, né? O que dói mais em você, né? Como um homem gay, assim, o ataque direto ou esse apagamento que é um apagamento que é quase uma realidade, né? Da comunidade. Então, o que te ou os dois, né? O que te dói mais? Eu acredito que ambos são coisas que doem bastante na carne de nós, principalmente homens afeminados. E eu digo isso desse espaço de ser gestor na universidade, de ser um pensador, de estar escrevendo livro, de estar escrevendo artigo, de estar publicando, de estar em muitos espaços acadêmicos e estar invisível. Por quê? Porque os espaços querem o que eu escrevo, mas não querem a figura afeminada nos seus espaços, sabe? E isso é muito, muito violento, né? Para além disso, dói muito na nossa carne, enquanto comunidade LGBT, que as pessoas ainda acreditam que vivenciamos o tempo todo, 24 horas, a sexualidade. E ela é só uma parte da nossa construção enquanto seres humanos. Ela não é o todo. Então, as pessoas acreditam nos espaços, inclusive, que quando você tem fala, eu costumo dizer isso às minhas colegas que eu estou cursando psicologia, né? Depois de... Você já sabe que a gente já fez essas trocas. Eu adentrei a psicologia, eu digo às minhas colegas que eu criei um grupo Psicanigos, onde a gente faz essas trocas. Eu sempre digo a elas, quando a gente, enquanto homem LGBT ou pessoa LGBT, cria-se um discurso, um diálogo, ou a gente é raivoso, ou a gente não deve ocupar os espaços. Ou a gente só vai falar nos momentos que é só para LGBTs. E isso é muito doloroso, né, na nossa construção. E eu refletindo, né, a fala de Nilson sobre a infância, eu percebo que hoje, depois de 20 anos quase completos de sala de aula, que já dei aula alfabetizando, ensino fundamental 1, 2, graduação, pós-graduação, co-orientador de mestrado, que a minha carreira, o tempo todo, foi um recorte da minha sexualidade. Eu já tive espaços negados em indústria, espaços negados em faculdades, espaços negados de publicação, única e exclusivamente porque essa figura fala fino, essa figura gesticula, essa figura
performam o feminino, e o patriarcado não quer isso. Então, é um sofrimento cotidiano. É como eu falei no início, quando a gente se encontrou aqui, que Genilson é um corpo político. Ele é uma referência para a gente, ele é um norte para todo mundo pela visibilidade que ele tem na mídia. Então, a comunidade vê ele e diz assim, ó, a gente tem os nossos heróis. Tá lá. Genilson tá ali, ó, ocupando aqueles espaços e está dizendo Sim. que nossos corpos existem. E Sim. que resistem a esses espaços heteros cisnormativos. É um pouco sobre isso. Eu me emocionei muito quando a gente teve um bate-papo. Genilson participou de um podcast nosso, e foi Genilson e Paulette Furacão, vocês já me conheceram, também é uma super ativista, mulher fantástica. Sim, inteligentíssima, teve com Paulette já em outras conversas, mas essa foi uma conversa. E Paulette, não sei se você vai lembrar, Genilson, tocou no assunto da solidão da pandemia. Gente, eu não tinha parado, assim, né, porque são realidades que é aquela coisa, né, que eu fiquei assim, eu fiquei sem chão, né, da solidão da pandemia, né, quer dizer, porque, né, os travestis, as mulheres trans, né, estão muito mais, não conseguem ter essa coisa da autoestima, porque muitas vezes não tem um parceiro para andar de mão dada na rua, para passear no shopping, para ir a um cinema. Então, enquanto a pandemia foi pesada, né, a solidão na pandemia, então são violências, né, que a gente não percebe também, que é um apagamento e uma coisa que não se discute, né? Quando ela trouxe isso, eu fiquei uns 2, 3 dias pensando nisso, né, e me doeu absurdamente, assim, né? Foi uma realidade que eu não tinha ideia, porque não passei por isso, mas foi triste. E eu tenho acompanhado muito, Jackson, a questão do envelhecimento também, que é uma questão que eu acho que tem que ser discutida, né? Do envelhecimento da comunidade LGBT, né? Eu fiz um mestrado em Psicologia do Envelhecimento, efetivamente pesquisei Sim. com seres humanos, então minha pesquisa foi aplicada, eu fui a ambulatório, fiz escuta, Sim. e eu percebi muitos idosos que voltaram para dentro do armário. E quando percebem esse corpo afeminado ali do lado, eu recebi até, desculpa, vai ficar gravado, mas eu recebi até algumas cantadas, né? Sutis, né? Mas eram corpos idosos que tinham voltado para o armário. E eu completei 38 anos. Existe um recorte, né, ali do marcador de diferença, que a partir dos 35 a gente já começa a ser excluído no contexto da sexualidade, efetivamente da afetividade, né, dos relacionamentos. E pensando sobre isso, pensando no nosso envelhecimento, na solidão, que a gente perdeu, eu acredito que Genilson também já deve ter passado por isso, a gente perde muitos amigos idosos que morrem em casa encontrados mortos, sem ter família, sem ter um amigo, se interna, e eu vi isso muito no hospital. Não é propaganda, tá? Mas eu escrevi um livro com o Leandro, que é um parceiro, um homem preto, gay, intelectual. A gente escreveu um livro que o nome vai ser Plano de Voo para Envelhecimento LGBT. Nossa. Por quê? Porque eu comecei a entender que é da agora que a gente vai pensar no nosso envelhecimento. E não é pensar só no ato sexual, no convívio, no calor de um outro ser. E a semana passada, eu estava sentado ali numa loja aqui próximo a Nazaré, com o Ailton, né, que é para mim uma referência de intelectualidade sem precedente, e ele me dizendo assim, amigo, a nossa família é eu, é você, é todos esses amigos que se juntam e que a gente precisa dizer assim, fulano foi para o hospital, liguei para fulano, vai 2 para lá, fica 2 para cá, e é nesse sentido que a nossa comunidade precisa romper com a ideia unilateral de que eu preciso desse parceiro, porque é uma realidade, Nilson, eu acho que vai concordar comigo, é uma realidade que o envelhecimento para a gente é solitário, do ponto de vista afetivo sexual, mas não precisa ser do afetivo de companheirismo ser assim. Então, a gente construir esse plano de voo é uma ousadia num país que não se fala sobre envelhecimento LGBT, e quando se fala, fala muito do lugar da medicalização, do cuidado médico. A gente traz bioética, a gente traz textos jurídicos, documentos jurídicos. Eu internei. Quem é que vai decidir? Jackson se internou.
precisa de uma cirurgia e não está acordado. Quem é que vai responder? Genilson, que é o amigo, já está com a procuração assinada, que a gente tem um advogado, e ele vai decidir. Não vai decidir a família heterocis, que não dá importância para ele, que não faz uma visita. E é nesses contextos que a gente pensou no envelhecimento, e é doloroso. A construção afetivo-sexual da comunidade LGBT, e aí eu vou falar do meu corpo, de um corpo masculino, ela é muito perversa para o envelhecimento. A partir dos 35, a gente já fica de fora, porque justamente dentro do recorte do machismo, os nossos corpos não são mais desejáveis. Da mesma forma como o corpo feminino, ele deixa de ter o desejo dentro do patriarcado. Mas eu falo sim. Nas relações normativas tem isso mesmo. E já que você traz uma reflexão legal, porque há uns 3 anos atrás a gente estava tentando fazer um trabalho sobre o envelhecimento da população LGBT, né? E a gente não encontrava material sobre o assunto, né? E isso dificultou muito. O único caminho que a gente encontrou foi o Grupo Somos de São Paulo, que tinha algumas referências, mas o que a gente percebeu também nesse processo, essa volta para o armário da população no envelhecimento e também a violência que ele sofre dentro dos poucos espaços que acolhem essa população, nos abrigos, nos asilos, e os próprios idosos não compreendem, não entendem as questões da diversidade. E os próprios funcionários que lideram ou que comandam esses espaços também não estão preparados para lidar com essa população. E recentemente eu recebi uma pergunta no Instagram, onde é que os 40, 50 a mais vão em Salvador? Eu disse, olha, meu amigo, você pode ir em qualquer lugar que você queira se sinta bem. Mas o que eu percebo no cenário, quando a pessoa chega a 50 a mais, 40 a mais, ou ela vai para o clube, vai para a sauna, ou ela não vai para lugar nenhum. E a gente percebe na vivência de Salvador, quando chega o 2 de julho, ali no lugar comum, que a gente encontra todas as pessoas que a gente não vê há muito tempo em lugar nenhum. E aí é o momento de você ver aqueles rostos que não são os de 20 anos, mas que é uma população que envelheceu e que estão dentro das suas casas por falta de espaço, por medo da violência, e que não ocupa a cidade. Há um esvaziamento da população, 40, 50 a mais, e eu percebo, como o Jackson trouxe, o quanto nós somos deixados de lado. Quando você chega a 40, você já é visto como tio, é tio, e a questão do corpo perfeito, né, de que parece que nós nascemos, crescemos e morremos, que nós não envelhecemos. Até a própria sociedade acha que a gente vira purpurina, né? Então, é uma violência silenciosa dentro da comunidade, que não fala, por exemplo, quando Leonardo traz a solidão da Paulette na pandemia, a gente pensa também na solidão no que tange o amor das pessoas trans, né? Porque muitas mulheres trans têm que esconder os seus amores, porque a família não aceita. Os homens que amam as mulheres trans não têm coragem de assumir a sua mulher por causa da sociedade, por causa dos amigos, por causa da família. Então, é uma outra violência. Então, são várias camadas que envolvem essa população, que a gente já passou uma noite inteira aqui trazendo essas demandas. Mas o importante, né, é que a gente vai construindo novos comportamentos, dizendo que é possível a mudança. E que é possível 50 a mais usar uma sunga, eu ir à praia, eu curtir atrás de um bloco de carnaval, e não ser olhado diferente pela própria comunidade. Desde que as pessoas heteronormativas já não olhem diferente, é inaceitável que nós, da própria comunidade, fulano tá velho, viu? Ave Maria, as peles tá caindo. Normal. Só não envelhece quem morre jovem, meu amor. Diz Bagagerie. É sempre isso aí. E falando nessa luta dos dois, nessa questão dessa vivência de vocês pessoal, né? Quer dizer, Genilson uma luta política, Jackson uma luta muito acadêmica, né? Preocupado também com essa ocupação de espaço. Mas eu queria saber de vocês, né? Que é a questão da resistência, né? Quer dizer, o sistema ele é muito violento, né? E sobreviver, né? Quer dizer, chegar à velhice já é um ato de resistência, né? Porque é um ato político, né? Porque você conseguir a violência física, a violência, né, todo tipo. Eu queria perguntar a você, Jackson, o que te ajuda, né, você a lidar com tudo isso, né, você a lidar com essa violência? O que te ajuda, motiva, né? A primeira coisa, sem sombra de dúvida, é terapia. Eu tenho um excelente terapeuta, um terapeuta LGBT, uma pessoa que entende as minhas dores,
Eu tenho pessoas aliadas, eu tenho grandes amigos héteros e LGBTs, e eu construí em torno de mim cuidado. Espaços neutros, mesmo dentro da ausência da neutralidade, mas espaços afetivos de acolhimento para mim, de minhas escutas, né? E eu sempre digo às minhas amigas e amigos, é tão bom também ouvir você dizer não. Isso não é não. Mas, efetivamente, se construir dentro desses espaços, dentro dessa sociedade, às vezes é nos silenciarmos e estarmos um pouco reclusos, porque a violência, ela é bárbara, efetivamente, principalmente para a gente que não performa masculinidade, a gente não performa dessa forma mesmo que a teoria queer vai colocar, a gente não performa esse masculino, e os espaços são violentos. Eu já entrei em espaços em Salvador, de eu entrar e algumas pessoas saírem, né? É um corpo preto, é um corpo LGBT, afeminado, e para além de tudo isso, se você se coloca como intelectual, pior fica. Então, não tem sido fácil, mas eu tenho tido apoio de bons amigos. E eu volto a dizer, né, a gente não se conhece pessoalmente, eu e Denilson, mas existem inúmeras figuras que, para além de mim, que estou só o nome lá nas bases, né, de textos, figurando na universidade, criei o primeiro curso de Direito Homoafetivo do Brasil, de pós-graduação, criei o primeiro curso de Direito LGBTQIA+. Deu certo? Não deu 100% certo, porque é um país patriarcal, mas eu fui lá contribuir. Então, eu construí recentemente o primeiro curso do mundo para médicos para atuarem com pessoas transgênero. Deu muito certo? Não deu, porque é um país, um planeta patriarcal, efetivamente, mas eu tenho lutado com as armas que tenho. E graças a Deus que a gente tem Pauete, a gente tem Genilson, a gente tem Ailton, a gente tem outras tantas figuras aqui na Bahia que figuram, que usam seus corpos na tela, na imagem, para dizer assim, existe alguém que levantou a bandeira. Como Genilson nos trouxe, né, as mulheres trans e os homens trans que foram lá, tomaram porrada da polícia, agora eles estão tomando porrada efetivamente no Instagram, nas redes sociais que a gente recebe, né, Genilson? Mas são essas pessoas que me motivam a continuar lutando, porque eu estou do lado de cá, nessa luta silenciosa, atrás do teclado, mas eu sei que tem pessoas que estão ali à frente, ocupando espaço, dizendo a gente existe, está aqui, vai ocupar. E falando em apoio, né, Jackson, eu queria passar para você, Genilson, claro, você pode complementar também o que o Jackson falou, fica muito à vontade, mas assim, a gente falando em apoio, como é que é construir redes de apoio, né, quer dizer, redes de apoio reais, né, para a comunidade, para que realmente elas possam, né, não só terem locais, né, mas também para tudo, né, para sobreviver a essa violência toda, de todo tipo, de todo lado, né? Eu acho que quando a gente pensa nessa questão da rede de apoio, vou trazer um exemplo muito concreto, né? Já que falou muito do Ailton, né? E quando você vai ao CEDAP, né? E você chega lá e que você vê aquele acolhimento da população trans, é algo que você diz assim, poxa, que bom que existe esse lugar, porque as pessoas, elas se sentem acolhidas e você vê que é uma tranquilidade, uma felicidade de você chegar num lugar e você ser tratado como você quer ser. E isso é acolhimento, né? E eu penso que todos os equipamentos nessa cidade, como o Centro de Referência Municipal, como o Casarão da Diversidade, esses espaços de acolhimento e de políticas públicas para a nossa comunidade, precisa humanizar esses lugares. Não estou dizendo que não seja humanizado, mas a gente que está na frente, no atendimento, a gente tem que nos colocar sempre no lugar do outro. Que eu acredito que quando você está num equipamento público e que tem um dinheiro público investido, graças a Deus, na população LGBT, a gente tem que humanizar esses lugares, porque a gente precisa chegar lá no CEDAP e dizer assim, poxa, eu cheguei aqui e amanhã eu quero voltar. Que eu fui chamado pelo nome que eu quero ser chamado,
que as pessoas não me olharam diferente e que aqui eu me sinto igual. E quando você se sente parte desse lugar, a coisa muda de figura, né? E quando o Jackson traz a questão da resistência, é uma luta diária. São muitos nãos, né? São muitos não, é muita sexualização dos nossos corpos, porque quando nós criamos o 2 terços, eu via muito assim, é um site de casamento, é um site, lá eu vou encontrar homens, e eu dizia assim, não, você pode até encontrar lugares, e você vai encontrar pessoas, mas lá não é um lugar para você encontrar encontros, namoros, é um veículo de notícias. Então você vai desconstruindo uma sexualização, porque tudo que está relacionado, infelizmente, à nossa população está sempre essa questão do sexualizar. E a luta da gente ocupar o Carnaval de Salvador e dizer que nós estamos no Carnaval, não é de hoje, mas que hoje nós temos a coragem de botar a cara no sol e dizer que estamos naquele lugar que não temos medo, isso assusta a população, porque elas estavam acostumadas a nos ver dentro do armário, a ter um medo de sermos quem somos. E quando a gente rompe essa bolha e que a gente vai para a Barra, e quer dizer, a Barra só tem viado, que bom que só tem viado, mas ele não enxerga que esses viados geram a economia dessa cidade, né? Paga o salário do motorista do caminhão, que é seu primo, que disse que só tem viado na Barra, paga o segurança da corda que está ali, que é seu irmão, a moça da cerveja, que diz que a gente é viado, mas que ela está faturando com a economia, e a cidade ainda não entende. A gente precisa ser acolhido nesse lugar, a gente precisa humanizar. Eu não quero chegar em lugar nenhum e ser olhado diferente, porque se eu for olhar diferente, eu vou questionar, né? Quando já disse, já saíram pessoas no lugar porque eu cheguei. Eu estive num restaurante no Carmo com os amigos e eu percebi que o garçom não estava feliz em nos atender, que ele vinha sempre de cara fechada. E eu chamei o dono do estabelecimento assim, você pode trocar o garçom? Eu acho que ele não está feliz aqui. Eu não quero sair da minha casa para ser violentado, não. E na minha casa eu não sou violentado, então acabou isso, gente. A gente precisa dar o feedback corretivo dessas pessoas. Eu não entendo, você não entende porque você não quer, porque a internet está aí. Você quer encontrar um namoro, você não vai pro Tinder? Né? Por que você não pode entender o que é o LGBT? Bota no Google, meu amor. É muito simples. Então, é uma resistência diária que a gente vive todos os dias, seja na comunidade, seja no ambiente corporativo. Eu já vou finalizar, para não ficar tomando tempo. E se a gente pensar que você traz a questão do armário no ambiente corporativo, é muito violento. Que as pessoas acham que ela tem o direito de tirar o outro do armário, se é que existe esse armário. E ela não compreende que existe uma questão de eu querer me aceitar dentro desse cenário, né? Quer fazer parte da nossa sexualidade, exatamente, né, você faça parte, você não pode querer uma intimidade a qual eu não te chamei a fazer parte. E isso reflete o quê? A depressão, né? Reflete a depressão, eu não quero voltar nessa empresa, porque todo dia que eu chego, fulano assim, fulano é casada, mas tem um jeitinho de gay. O que você tem a ver com a minha vida? Né? Isso é uma violência que a gente precisa combater dentro das corporações, porque não adianta você ter um comitê de diversidade onde você só tem pessoas brancas, onde estão as pessoas gordas, onde estão os PCDs, né? Então não é um comitê de diversidade, é um comitê para constar. Isso a gente não pode permitir, né? E não tem nem onde você lutar, né? Tem empresas também que criam esse ambiente teoricamente corporativo friendly, né? Gay friendly, gostamos de todos, né? E, na verdade, quando acontece um caso de homofobia, você vai denunciar, morre ali mesmo, ninguém discute, ninguém leva aquilo, porque pode gerar um escândalo, pode gerar um processo. E, falando em saúde mental, Jackson é a área de estudo dele também, e assim, hoje as empresas vão ter que se adequar rapidamente, né, por conta da NR1, né, que fala agora também muito das questões sociais. As empresas rapidamente vão ter que se adequar a isso, porque não só questões de homofobia, mas também questões raciais, e tem levado muita gente a esse afastamento. Eu queria, Jackson, quando eu botei a pergunta para a Genilson, eu achei que você fosse falar alguma coisa. Você queria complementar alguma coisa? Fica à vontade. Não, tranquilo. A Genilson foi fantástico na fala. Segura mais um pouquinho, porque o papo está maravilhoso aqui. Eu só aprendo com você. O Genilson foi magnífico. Ele foi magnífico. Você, já que você só aprendizado, viu? Não encerrou, não. Eu queria... pois não. Eu queria falar um pouquinho, gente. A gente falou, claro, não falou de todos os problemas, a gente enumerou algumas coisas aqui, trouxe algumas realidades, né? Algumas questões, eu acho que são questões importantes. É a primeira discussão nossa, a gente quer trazer outras pessoas, quero fazer aqui um encontro 2, 3 nosso, para a gente trazer outros assuntos que a gente não conseguiu falar.
mas assim, eu gosto muito também de trazer, né, a ideia do movimento, né? Como eu disse, é trazer todo mundo no movimento antimachista. Eu acho que a gente precisa de um letramento antimachista, assim como há necessidade de um letramento racial, existe uma necessidade de um letramento antimachista. Esse é o objetivo, talvez, principal do projeto, né? Não só para homens héteros cis, mas para todo mundo. Eu acho que a sociedade precisa de um letramento racial, entender a história, de onde veio isso tudo, de onde chegou. Mas é importante também a gente falar de soluções, né? Eu falei muito de educação, que é que é o meu principal viés aí, minha principal luta, né? Também é de Jackson, também é de Genilson, porque falar também é uma maneira de educar, se posicionar, né? Então a gente não pode tirar disso. Mas também de vocês, assim, né? Como é que vocês veem? Eu quero ouvir de vocês, Jackson primeiro, e Genilson com muita vontade, né? Como é que a gente pode pensar em soluções de curto, médio, longo prazo, né? Para essas questões, né, essas violências, micro e macro violências, até violência física, né? Como é que a gente pode pensar em soluções, né, que a gente possa aplicar realmente no dia a dia para essas discussões, a gente conseguir diminuir tudo isso que tem acontecido, né? Primeiro, a gente precisa aceitar fugir dessa educação financeira. Compreender que a gente precisa fazer uma educação freiriana, sim, uma educação com afeto, uma educação com escuta, a longo prazo, até porque a gente já está há muito tempo discutindo as perspectivas de Freire e ainda estamos engatinhando. Em médio prazo, a gente precisa, sim, buscar o enfrentamento do sistema jurídico para que se faça que os direitos conquistados pela nossa comunidade sejam colocados em vigor. Que a homofobia, o sujeito não saia pela porta, que eu não espere 3 anos sem que o Ministério Público se coloque, já que eu não posso constituir um advogado e iniciar a ação criminal. E de imediato, esses espaços precisam ser multiplicados. Espaço de discussão, de escuta, todos os espaços, seja o café com os amigos, seja com as amigas, seja o almoço de família, seja discutir com os nossos sobre o patriarcado, sobre a ideia da dominância sobre os corpos dissidentes, porque isso é muito importante. Existe um pensamento de subserviência, seja para a pessoa LGBT, seja para a pessoa com deficiência, e todos os segmentos que são vistos como minoria. Mas eu acredito muito, muito fielmente nisso aí, vai partir de mim, até enquanto pedagogo também que sou, que a educação é o melhor caminho. E não é só essa educação formal que a gente recebe no espaço formal, é a educação social. E a gente discutir, eu vi aqui no chat, falando efetivamente sobre a discussão do feminino para o feminino. Sim. Porque quem é que educa para o afeto? A mãe, a mulher. Então a gente precisa ir para essa base, discutir com esse segmento como é o afeto. Né? Porque as violências que a comunidade LGBT às vezes sofre na infância e na adolescência vêm da ideia patriarcal dominante sobre o corpo feminino, que é a mãe. Sim. Um pouco sobre isso também, que eu reflito muito, inclusive no recorte da minha própria história. Sim. Que eu tenho uma família que é cheia de matriarcas, e que precisaram sentir na pele a presença do LGBT como filho, como sobrinho, para silenciar e dizer assim, eu não posso agredir, mas eu também não sei como reverter esses espaços de violência que o meu sujeito, o meu querido, vai estar presente. Então, acho que é dialogar. Dialogar. É essa educação freiriana que não é do espaço formal. Perfeito. Concordo plenamente com você. Genilson, eu queria, para a gente poder já ir para o encerramento, né, entender de você assim, quais violências, né, não dá mais para aceitar. Assim, olha, isso aqui não rola. Claro que a gente pode enumerar muitos, mas eu queria assim, talvez trazer algumas aí que a gente não pode mais aceitar de forma alguma, nem dentro da comunidade, nem, obviamente, nem de fora da comunidade LGBTQIAPN+. Eu acredito que quando a gente pensa no campo dessa violência, eu
eu digo que não há espaço para aceitar nenhum tipo de comportamento violento, seja qualquer pessoa, seja um LGBT, não LGBT, mas o que eu ainda percebo e que eu preciso pensar junto e construir com a comunidade é o quanto a nossa população trans é violentada nessa cidade, né? E seja violência física, psicológica. E quando você pensa que uma pessoa trans não tem uma casa de acolhimento, para que pelo menos ela durma e que tome um café e que tome um banho, é violência absurda, né? E aí você entender o quanto a gente tem uma cidade com tantos espaços, com tantas festas, com tantas coisas boas, mas que não tem esse olhar e essa empatia, né? Eu estava conversando recentemente com um amigo sobre Leila, que é uma pessoa que vende fitinha ali no Elevador Lacerda, e durante muito tempo Leila foi uma pessoa que não existia para o Estado, né? Leila não tinha um RG, não tinha um registro, e aí você vê Leila subindo e descendo todos os dias e não sabe nem quem é aquela pessoa que dorme na rua, que não toma banho, que não se alimenta. E nós conseguimos conversar com Leila por meio do projeto do Casarão, e aí nós buscamos quem é essa Leila, né? Pegamos o registro no interior, tiramos a identidade, levamos no quartel e demos dignidade a essa pessoa, porque pelo menos a pessoa ser reconhecida por Estado. Você pense que uma pessoa dentro da sua cidade e que se ela sofre uma violência, vai para uma UPA ou morre, ela é indigente. E é uma violência absurda, porque é inaceitável que Salvador não tenha uma casa para atender a população LGBT, especialmente as pessoas trans e travestis, porque é uma realidade dolorosa. Ao tempo que eu estive no Casarão da Diversidade, eu ouvi as escutas das meninas. Eu não quero ir para aquele lugar porque eu sofro novamente violência, eu prefiro ficar na rua. Isso é muito, muito forte, né? Você tentar encaixar essa pessoa dentro de um lugar e ela dizer que ela não quer, que ela está sendo violentada. Então, esse tipo de violência a gente não pode permitir. A gente precisa ocupar a cidade de diversas maneiras e não ser violentado nessa cidade, né? E quando eu vou em 15 dias com a IBCM fazer uma ronda na Orla de Salvador, que a IBCM leva um café com leite, que leva uma bolacha, que leva uma escuta, que leva uma cesta básica, e você percebe o quanto aquelas meninas estão ali nessa luta, trabalhando, e que muitas vezes, ela está na prostituição, ela pode até estar na prostituição, é o direito dela, mas muitas estão ali porque elas estão morrendo de fome e que a gente não percebe. Elas são invisibilizadas 2 vezes. A gente passa no carro, olha e não vê. E isso é o monstro da diferença, isso é uma violência, né? Eu concordo com o Genilson em número, grau, gênero, identidade. Eu passei algum tempo atendendo no ambulatório trans as meninas e os meninos como assistente social, e é uma realidade extremamente perversa. A gente ainda encontrar um dos maiores estados do Brasil sem uma política estruturada de financiamento para uma casa de acolhimento. A gente tem uma política, a gente tem a Casarão da Diversidade, mas o Estado ainda falha em promover esse espaço de acolhimento. E não é pela não luta de quem está no equipamento, é por falta de vontade política, que aí foge aos nossos corpos e aos nossos espaços de poder também, inclusive da equipe do Casarão e de outros espaços, né? Porque a gente também não pode criminalizar os sujeitos que estão fazendo o máximo, multiplicando os pães nesses espaços de construção. Mas a gente precisa ainda que o Estado, o município, se mobilize nesse sentido para a garantia do mínimo de dignidade humana. Gente, eu vou brincar aqui do programa do Jô Soares, já que ele, quando a gente fala que vai terminar. Mas, assim, a gente vai, como eu disse, né, a ideia é a gente fazer várias outras discussões, inclusive presenciais, né? Eu queria muito agradecer a todo mundo que participou da live, todo mundo que está aí ao vivo, colocou seus comentários, eu vi que muito comentário entrou, muita coisa legal, apoiando, né? Eu quero agradecer muito a vocês dois, né? Genilson, 2 grandes amigos, na verdade, Jackson e Genilson, eu sou fã dos dois, conheço os dois pessoalmente. Vamos marcar esse encontro, Jackson, que a gente faz esse bate-papo. Acho bom, viu? E faz um pré ali antes para a gente bater um papo, alinhar os próximos bate-papos, os próximos. O movimento ele é aberto. Eu estou dando o pontapé inicial, mas é um movimento que ele não é do Januário.
Tá? Eu me senti na obrigação de começar como sexólogo, como homem, porque sei, né, o quanto eu preciso aprender e cada vez mais que eu participo dessas discussões eu aprendo. Eu acho que o processo de desconstrução ele começa no aprendizado e começa a gente querendo mudar. Né? Não é usando uma roupinha, adotando o chapéu do MST, de esquerdomacho ali, que a gente vai mudar essa realidade. São ações diárias e mudança principalmente da consciência. Então, eu queria muito convidar as pessoas também a participar dos próximos encontros. A gente vai ter os encontros quinzenais, o próximo já está marcado para o dia 13 de maio, né? E depois 27 de maio, são encontros online também. Sigam a página, sigam os dois aí no Instagram, mas sigam também o Antimachista Social Clube, @Antimachista Social Clube, e ajudem a fortalecer, tragam ideias, divulguem o movimento, né? Porque, como eu disse, né? Não é... Esses dias eu estava com a minha camisa aqui, a Antimachista Social Clube, vou mandar uma para você, Jackson. E o rapaz me parou assim, você não pode falar que você é anti, porque todo homem é machista. Eu falei, mas é verdade. Né? Não tem como o homem falar nem todo homem. Essa frase é proibida. Né? Porque todo homem ele pode ser um machista em desconstrução, mas ele é machista. Eu fui criado, tenho 51 anos, né? Eu fui criado nessa sociedade patriarcal e machista. Então, agora, eu decidi, há muitos anos, me desconstruir. E não é um processo que você liga e desliga, são falas que são repetidas, são coisas... Né? São piadas que aí você vai percebendo o quanto você foi errado. Agora, só pode mudar quem admite que errou, né? E tenta buscar, através da educação, da informação, da convivência, do amor, porque o amor, eu acho que é o grande, talvez, aí, chave para tudo isso, a empatia, a gente buscar esse movimento e tentar mudar. Então, eu convido a todos a participarem de outras discussões também. A gente vai trazer, obviamente, aqui outros grupos sociais que precisam ser ouvidos, né? Porque eu acho que é muito importante a gente ouvir todos, né? E brevemente a gente vai também marcar um encontro presencial, uma grande mobilização desse movimento. Então, convido literalmente a todos, vocês dois já são os padrinhos aí os embaixadores aí começando com a gente, mas eu convido a todos realmente para participar. Esse movimento não é um movimento do Januário, eu só estou dando o start, organizando junto com o Thay, que é minha esposa, minha sócia, lá da minha vida. Mas, assim, é importante que a gente bote isso para frente. Tá? Então, obrigado demais a vocês. Beijo, beijo, beijo. Queria muito abraçando vocês agora, pessoalmente, como a gente faz, mas brevemente a gente vai se ver de novo. Tá Maravilha. Um beijo. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Um abraço. Maravilhosos. Já chega o telefone aí com ele, viu? Deixa comigo. Caralho, sem estar presente, eu quero estar junto. Tá certo. Beijo. Obrigado, pessoal. Beijo. Tchau. Tchau.